uma excelente questão de cinemática para a gente revisar, né? Eu acredito que você já tenha dado uma lida no enunciado. Vamos dar uma lida rapidamente aqui, olha. O professor Raul Brito, que você conhece, professor de matemática da nossa equipe Veste Cursos, um professor de mão cheia. Se você ainda não está assinando o curso de matemática, assine, porque ele tem uma didática espetacular. Então diz que o professor Raul Brito viaja de Fortaleza para Sobral toda semana para dar aula de matemática lá. Normalmente ele desenvolve uma velocidade de 100 km por hora constante durante todo o percurso. Só que na semana passada, ao ser surpreendido por uma chuva, ele precisou reduzir a velocidade para 60 km por hora durante 20 minutos. Ah, tá. Durante 20 minutos ele reduziu para 60, depois ele voltou novamente aos 100 km por hora. Por causa dessa redução de velocidade, né, a duração da viagem não foi a mesma, né? A viagem durou um pouco mais, né, por causa dessa redução de velocidade. Então a questão quer saber então quanto foi que a viagem durou a mais por causa dessa redução de velocidade. Então eu fiz aqui, ó, um esboço do gráfico da velocidade em função do tempo nas duas situações. Na viagem normal do Raul, ele vai com velocidade constante de 100 km por hora e, portanto, a viagem dele termina nesse instante. Inventei aqui um instante. Só que no outro dia teve a chuva, professor. Então ele veio a 100 km por hora, reduziu para 60 durante apenas 20 minutos e depois voltou para 100, né? Mas naturalmente, Renato, que nesse dia aqui, cara, a viagem dele não vai terminar na mesma hora, vai terminar um pouquinho depois, claro, né? E a ideia é você lembrar que a distância Fortaleza e Sobral, né, é sempre a mesma. A distância que ele percorre na viagem, no primeiro dia ou no segundo dia, tem que ser a mesma distância. E nós sabemos que no gráfico VT, essa distância, professor, tem a ver com a área embaixo do gráfico, né? Moral da história, qual foi a distância que ele percorreu de Fortaleza até Sobral no primeiro dia? Pronto, a área dessa figura. Tá. Portanto, no segundo dia, ele tem que percorrer a mesma distância, né? Então, tu percebe claramente, ó, que essa área ali, ó, não tem como ser igual a essa que eu estou pintando, ó. A distância percorrida na primeira parte, a distância percorrida, né, com a velocidade reduzida, a distância percorrida, né, com a velocidade, né, normal. Claro, professor, por isso, cara, que essa viagem vai durar um pouquinho a mais, ó. Ah, tá. Essa viagem vai durar um pouquinho a mais e, na verdade, ela vai acabar nesse instante aqui, ó. De modo que a gente quer saber quanto é esse ΔT, ó. Quanto é essa duração extra de viagem que ele teve aqui, ó. Ah, tá. De modo que eu preciso pintar isso aqui tudinho, ó. Resultado. Cara, resultado, então, que você percebe é que a distância percorrida na primeira viagem, ou seja, toda essa área que eu pintei, tem que ser igual à distância percorrida na segunda viagem. Ou seja, toda essa área que eu pintei aqui embaixo. Ah, mas aí o que você percebe? Ora, a diferença dessa área de cima para essa área de baixo, ó, é que essa área de baixo, ó, não tem essa parte vermelha aqui, ó. Essa parte vermelha aqui, ó, tu percebe que ela foi recortada. Então, basicamente, o que você tem que entender, ó, é que essa área vermelha que foi recortada, né, ela é exatamente a área que foi trazida para esse trecho aqui, ó. Ah, tá. Exatamente essa área que foi trazida para esse trecho, ó. Ou seja, a área que ele não percorreu, ó, naquele momento, precisou ser acrescentada aqui assim, ó. É a única maneira, então, professor, de essa área total azul ser igual a toda aquela área azul. É se essa área que faltou aqui, ó, né, é exatamente a área que foi acrescentado lá de lá. Então, é uma interpretação legal, né? Ou seja, quanto é que é essa área desse retângulo vermelho? Base vezes a altura. Pronto, tem que ser igual à área desse outro retângulo vermelho. Base vezes a altura. Aí como é que fica isso? Aí então isso vai ficar assim, ó. Base vezes a altura da vermelha. Base
20 minutos. A altura, 100 menos 60. Então, vou escrever aqui, ó. Então, isso tem que ser igual ao quê? A base, ΔT, vezes a altura, que é 100. Então, fazendo aqui essa conta, vai ficar... Tu percebe que o quilômetro por hora cancela com o quilômetro por hora, né? Então, para achar esse ΔT, eu só preciso passar o 100 dividindo, né? E o resultado, portanto, vai sair em minutos. Vai dar 8. O quê? Minutos. Então, esse é o ΔT, é a duração extra que essa viagem teve, entende? Durante esse episódio. Bom, pode ser que você não tenha gostado, né, dessa resolução. Professor, não gostei não. Tem outra maneira de fazer não? Pronto, se você quiser, então eu vou te mostrar uma segunda maneira de resolver, talvez você prefira, certo? Vamos lá, vou te mostrar a segunda solução. Então até agora eu já percebi, professor, que a resposta dela então seria 8 minutos, seria a letra C de casa. Faça uma resolução assim, de outra maneira. Então vamos então para a segunda resolução. Na segunda resolução, vou usar então a seguinte estratégia. Esse tempo daqui para cá eu estou chamando de T1. Esse aqui foram aqueles 20 minutos. Esse tempo eu estou chamando de T2. E esse ΔT é o tempo extra que durou a viagem do segundo dia, né? Pronto, então, dessa maneira, tu percebe que a primeira viagem vai durar, então, quanto? Quanto seria esse tempo bem aqui assim? Bom, seria T1 mais 20 mais T2, né? Vou escrever aqui, ó. Então, Renato, qual é o argumento que você vai usar então agora? Eu vou dizer que a distância percorrida na primeira viagem tem que ser igual à distância percorrida na segunda viagem. E distância percorrida eu calculo como sendo a velocidade vezes o tempo, né? Então vamos lá, professor. A distância percorrida no primeiro dia tem que ser igual à distância percorrida no segundo dia. Qual é a distância que ele percorreu no primeiro dia? A velocidade constante, ó, 100 vezes o tempo que durou, né? A duração da viagem é T1 mais 20 mais T2. Então, vou escrever aqui, ó, a velocidade vezes o tempo. Professor, e no segundo dia, qual é a distância que ele percorreu? Pronto, eu vou ter que calcular, então, a distância em cada trecho, né? Nesse primeiro trecho aqui, ó, a distância que ele percorreu foi 100 km por hora vezes o tempo T1. No segundo trecho aqui, ó, ele foi a 60 km por hora durante esse tempo, que é 20 minutos. No próximo trecho aqui, professor, ele vai a 100 km por hora durante quanto tempo? T2 mais ΔT. Então, eu vou escrever isso, ó. De modo que o nosso objetivo é resolver essa equação e descobrir o valor de ΔT, né? Só fiz desenvolver, né? Ó, 100 T1 mais 100 vezes 20 mais 100 T2 é igual a... Pronto, aí eu escrevi, ó, 100 T1 mais 60 vezes 20 mais 100 T2 mais 100 ΔT. O que você percebe, ó? Esse 100 T1, ó, cancela com esse 100 T1. Esse 100 T2, ó, cancela com esse 100 T2. Então, o que sobra? Sobra isso aqui, ó, 100 vezes 20, passa para o outro lado, menos 60 vezes 20, ó. Eu posso dividir todo mundo por 100, ó. De modo, então, que a gente acabou chegando à mesma resposta, né, que a gente havia encontrado na primeira resolução, que era aquela resolução gráfica que às vezes o aluno não gosta muito, né? Por isso, então, que eu fiz a solução analítica, né, que às vezes ele fica mais à vontade com ela, né? Mas é bem mais longa também, por outro lado, não é verdade? Bom, moçada, então assim eu finalizei agora a questão 13, né? Eu havia escrito 14, mas essa ainda é a questão 13, tranquilo? Vamos então passar para a próxima questão, vamos passar para 14.